Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Rindac Componentes. No vídeo de hoje uma pegada um pouco diferente, eu vou demonstrar uma topologia de ponte H que na prática não vai funcionar como esperado. Então vou trazer algumas dicas de eletrônica bem importantes no vídeo de hoje. Então acompanhe com atenção o vídeo, seja muito bem-vindo e eu digo que é um oferecimento da Rindac Componentes que tem em seu DNA esse amor pela eletrônica. O link está aqui embaixo, rindaccomponentes.com.br, acesse e invista em componentes e produtos para os seus projetos lá na Rindac, tá certo? E lembro todos vocês dos nossos cursos Hotmart. Os cursos estão na descrição. Você pode conferir um por um os conteúdos para investir no seu conhecimento. Aguardo todos vocês nos cursos exclusivos. O circuito da aula de hoje é um circuito que um assinante me enviou e perguntou se funcionaria. E aí eu vou trazer algumas dicas bem interessantes sobre isso e vai te ajudar no desenvolvimento de muitos outros projetos. Acompanhe com atenção. Um assinante me mandou esse circuito aqui e ele perguntou se funcionaria. Ele me mandou o desenho, o esboço que ele fez, que ele estava com ideia de controlar para um carrinho de brinquedo para o filho dele, ter um controlador de direção. Então é uma espécie de ponte H, uma ideia até certo modo interessante, pois utiliza dois MOSFETs, que podem ser controlados com circuitos digitais, a partir de sinais digitais, e a ideia dele foi utilizar dois resistores como carga aqui. Ele colocou os valores de 10K. Motor de 6 volts, alimentação de 6 volts, beleza. Só que tem alguns probleminhas e esse circuito não funciona como esperado. E aqui eu já aproveito para dar mais uma dica para todos vocês. Tem uma ideia em mente, algum circuito que você quer colocar em prática, de repente não tem os componentes à disposição, você pode partir para um simulador primeiro. Então faça a simulação do circuito e entenda se pode ou não funcionar. Ainda que se comporte corretamente, pode ser que na prática tenha alguns problemas inesperados. Mas muitas vezes o próprio simulador já vai comprovar para você que não funciona ou que tem que fazer alguma modificação. E eu vou mostrar para você porque esse circuito aqui não funciona. Vamos colocar para simular aqui. 2IRF640, um MOSFET padrão. Para um motor de carrinho de brinquedo, eles poderiam inclusive ser utilizados sem dissipadores de calor. Então daria um circuito compacto com poucos componentes. E aí eu coloquei aqui Logic States, para gerar sinais lógicos, simulando o on-off dos MOSFETs. Aqui fica bem claro que quando eu ligo o MOSFET, ele vai conduzir a corrente aqui, do drain para o source. Então nós teremos o circuito ligado aqui, imagine como uma chave fechada e depois eu substituirei também por chaves para abstrair um pouco mais o circuito. E a ideia dele era essa, eu tenho aqui nesse drain desse MOSFET Q1, 6 volts quando ele está desligado e quando ele está ligado eu tenho 0 volts. Portanto, se eu ligar o MOSFET, eu terei 0 volts e do outro lado, mantendo o MOSFET Q2 desligado, eu terei 6. Então 6 e 0 faz o motor girar. E no sentido oposto, ligando Q2 e desligando Q1, eu teria o quê? 0 volts aqui no drain de Q2 e 6 no drain de Q1, fazendo o motor girar para o sentido oposto. Só que não acontece isso. Olha só. O motor está ensaiando uma espécie de giro, mas não gira. Da mesma forma aqui, ó. Então você já pode utilizar as facilidades de um simulador para começar a medir alguns pontos. Eu tenho um voltímetro sobre o motor, você viu que não obtivemos diferença de potencial sobre os seus terminais, e agora eu ligo voltímetros nos drenos dos MOSFETs. Vamos dar um play na simulação, então observe que nessa situação temos 6 volts nos dois terminais, o que é esperado. Ligando ambos eu terei 0 nos dois lados do motor, o que também é esperado. Só que a esperança do assinante é que, ligando um dos MOSFETs, eu teria a diferença necessária para que o motor girasse. Eu provoco uma diferença de potencial mínima, como você pode ver aqui.
da ordem de milivolts, não é suficiente para girar o motor. Da mesma forma, na outra situação. Uma solução para que isso funcione seria diminuir o valor dos resistores. Aí vai funcionar, você vai ver. Vou colocar aqui 10 ohms e 10 ohms. Estávamos com 10.000 ohms, 10K, agora eu coloquei 10 ohms. Dando um play, vamos lá. Aí o motor está girando, só que veja o seguinte, ainda assim eu tenho sobre o motor aqui uma tensão inferior a 3 volts. Ele precisa de 6 para gerar na velocidade máxima, portanto na potência máxima. Da mesma forma, na outra situação, ó, inferior a 3 volts. Mas de fato o circuito faz sentido, o raciocínio do assinante, pois eu ligo um MOSFET, o motor gira para um lado, eu ligo o outro, o motor gira para o outro. Desligo os dois, motor parado, ligo os dois, motor parado, tal como se fosse uma ponte H. Só que qual o problema, além de não termos os 6 volts sobre o motor, qual o problema de utilizar esse arranjo aqui? O problema é que eu tenho desperdício de potência nos resistores. Você já percebeu isso provavelmente. Quando o Q1 está ligado, eu tenho praticamente zero no seu dreno, portanto eu tenho 6 volts sobre R1. 6 volts sobre R1, que é 10 ohms, já temos que fazer alguns cálculos. Utilizando a lei de Ohm, nós temos 6 dividido por 10, 600 miliamperes de corrente circularão por R1. Qual é a potência? Multiplico isso pela tensão, que é 6. Então são 3,6 watts. Eu precisaria de um resistor de pelo menos uns 5 watts, mas ainda seria pouco, ele aqueceria bastante. Então o valor ótimo para esta aplicação seriam 10 watts de potência mais ou menos, que é um resistor maior, um resistor de fio, um resistor mais caro, e ainda assim eu tenho um grande desperdício de potência, pois 3,6 watts dissipados em um resistor que suporta até 10, você vai ver que dá um aquecimento considerável também. E ainda, perceba, a fonte tem que ser mais parruda para comportar o circuito, e da mesma forma, o outro resistor R2, ele está aqui com uma queda de tensão sobre ele. Vocês estão vendo isso? Aqui eu tenho 3,6 de acordo com o nosso voltímetro. Então eu posso fazer o seguinte, 6 menos 3,6 volts dá 2,4 volts. 2,4 dividido por 10, 240 miliamperes, vezes 2,4 dá mais de meio watt. Então mesmo outro resistor ainda terá mais de meio watt de dissipação. Portanto, é um circuito ineficiente. Essa é a conclusão que tiramos com uma análise rápida aqui no simulador, sem investir em componentes, sem perder um pouco mais de tempo prototipando na bancada e sem provocar aí possível queima de componentes, digamos assim. Tá entendido isso? Então, estes são os problemas encontrados. O outro arranjo não provoca o giro do motor pelo fato de termos valores altos de impedância aqui nos drains, vamos chamar de impedância agora, mas são os resistores, e a impedância do motor é muito baixa. Então eu não consigo provocar uma queda de tensão alta o bastante nesse nó aqui, que seria o drain de Q2. Tá entendido isso? Imagine um divisor resistivo aqui, 10K, por exemplo, 10 ohms, ou 100 ohms que seja, e 6 volts. Nós teremos o que? Nós teremos uma tensão bem baixa. Já que estamos com a facilidade aqui do simulador, até vou fazer isso para você. Ó. Imagine que a situação é essa. Ó. Quando eu ligo o Q1, tá entendido? Aqui esse R representa o nosso motor. Eu vou colocar na vertical para que o mesmo fique como se fosse um divisor mesmo. Então vamos colocar 100 ohms, uma impedância. Vamos pegar aqui e ver qual é a tensão. Eu poderia calcular pelo divisor, que vocês devem lembrar, 100 dividido por 10.000 mais 100, portanto 10.100 vezes 6. Ó, nós teremos aqui 59 milivolts. Vamos ver se eu calculei certo. Mas é isso mesmo, ó. E o motor deve ter uma impedância menor do que 100. Ó, exatamente isso, 59 milivolts.
E aí é por isso que eu não provoco uma tensão, uma diferença de potencial considerável quando eu utilizo resistores maiores, que seria para contornar o problema do desperdício de potência sobre os resistores. Para ter uma tensão maior, portanto uma diferença de potencial no motor, eu preciso de resistores menores, só que eu dissipo mais potência nesses resistores. Logo, o circuito este é ineficiente. Eu até iria substituir por chaves aqui, mas acho que vocês entenderam, né? Daria a mesma coisa. Aqui no simulador, principalmente na prática, é um pouco diferente, mas é isso aqui. Ó, seria a representação dos MOSFETs. Então, nível alto no gate, fecha a chave, nível baixo, abre a chave. A situação é semelhante. Gostou dessa pegada? Deixe seu like, deixe seu pedido. Podemos analisar outros circuitos que também não funcionam e trazer os motivos pelo qual os mesmos não são tão eficientes ou até mesmo não funcionam na prática. Esse foi mais um vídeo em parceria com a Rindac Componentes do nosso curso de Eletrônica para Iniciantes. Deixe aquele like de sempre, se inscreva no canal, ative as notificações, seja membro WR Kits, clicando em Seja Membro, o botão está aqui embaixo, veja todas as vantagens. Obrigado por assistir, maratone os nossos mais de 3.300 vídeos. Um abração e até a próxima!